Salve Maria, sou missionário São Roberto. Vamos estudar. Tanto no Velho Testamento fala de falso profeta, certo? E no Novo Testamento também fala de falso profeta. O profeta Jeremias também, profeta Isaías combatia os falsos profetas do Velho Testamentário. Olha só que interessante. Isaías 56:11, para a gente entender um pouco, buscar tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Tanto no Velho Testamento teve falsos profetas, e no Novo Testamento também vão ter falsos profetas, que têm revelações, que têm visões próprias. Inspirações não dadas por Deus, envio não dado por Deus. São profetas que se auto-envia para anunciar um engano. Isaías 56:11. Olha só. São cães, varezes, insaciáveis. São pastores que nada observam. Cada qual segue o seu caminho em busca de seus interesses. Quer dizer o quê? O Velho Testamento, ele prefigura o Novo. Essa profecia já é prefiguração dos falsos profetas que tem o quê? O foco principal o quê? Enganar o povo. E o foco principal o quê? É enriquecer. Que interessante, ó. Cada qual segue seu caminho em busca de seus interesses. A Universal segue seu caminho, segue seu interesse. A Mundial segue seu caminho, segue seu interesse. A plenitude do trono de Deus, apostólica do trono de Deus, segue seu caminho, segue seus interesses. Se você for observar, pesquisa a conta bancária desses pastores. Pesquisa a vida desses pastores. De acordo com a profecia em Isaías 56:11. Interessante. O foco do profeta Isaías é desmascarar esses falsos profetas. Agora vamos em Jeremias 14:14. Deus de milagre, olha pra mim. Eu fico gravando vídeo aqui e fico escutando o louvor ali, ó. Aqui, ó. Jeremias 14, ó. 14. Replicou, porém, o Senhor, são mentiras que preferiram os profetas em meu nome, ó. Não os enviei, não lhe dei ordem e nem mesmo lhe falei visões, mentiras, adivinhações vãs, invenções de sua mente, eis que os profetizam. Adivinhação. Você de camiseta amarela, você vai ser abençoado, o Senhor está na sua vida, você vai prosperar. Olha só que interessante. 15. Por isso, eis o que diz o Senhor, acerca dos profetas, que em meu nome prefere oráculos quanto missão alguma lhe confiei, e que proclamam não haver esperada, nem fome, nem terra, serão eles que hão de perecer pela espada e pela fome. Olha só que interessante. Agora, o profeta Jeremias mostrando como esses falsos profetas vão se comportar. Com profecias vãs, com adivinhações, com oráculo que não tem um envio da igreja, que não tem um envio de Deus. Em 2 Pedro 1:20, não podemos ter os pessoal da escritura. Nenhuma escritura, uma interpretação de um profeta foi pela sua interpretação própria. Vai dizer aqui, 2 Pedro 1:20. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi preferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Olha só. Interessante. Agora, Pedro
Se você catar 2 Pedro 2, meditar todinho, você vai ver a lista que ele fala dos falsos profetas. Nessa atualidade hoje, já falando da atualidade dos nossos pais, dos nossos ancestrais Velho Testamento, agora vamos falar do Novo Testamento. Que estão aí nas praças, que estão aí sincronizados dentro da igreja para trazer heresias, esses padres falsos, esses sacerdotes falsos e esses pastores corruptos. Aqui, ó. Muitas vezes são o quê? São pessoas, pastores ou padres que têm o quê? O respaldo desse sistema político. Uns é deputado, outros é vereador, outros é prefeito, outros é etc, etc. A Bíblia diz que não podereis ter 2 senhores. Mas vamos lá. Aqui, ó. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Ele, renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. De milagre. Muitos seguirão nas suas desordens, e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Interessante. Olha só que interessante. Movido por cobiças, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcias. Há muito tempo a condenação ou ameaça, e sua ruína não dorme. Olha só que interessante. Agora você cata em Apocalipse. Dois. Conheça a tua obra, teu trabalho, a tua paciência. Não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. Olha só. Deus achasse mentirosos. Que se diz apóstolo e não são. Ali para a mensagem da igreja de Éfeso. Olha a profecia, cara. Aquele que se diz apóstolo. Aí você vê essas igrejas. Igreja apostólica do trono de Deus. O Valdemir Santiago, se auto-ungiu apóstolo. Fundou a igreja mundial. A Genoduque se ungiu apóstolo. Fundou a igreja Plenitude. Edir Macedo se ungiu bispo. Sabe o que é o respaldo de bispo? O bispo na igreja católica, reconhecido pela igreja católica, ele é o líder máximo daquela comunidade, daquela igreja, e o padre é submisso ao bispo. Ele se auto-ungiu bispo por sua própria conta. E o apóstolo Genoduque, Valdemir Santiago, apóstolo Sol, se auto-ungiu apóstolo pela sua própria conta. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Já partou da igreja, já partou do Marcelo, não está no fundamento do apóstolo, e mesmo assim se auto-unge apóstolo. A Bíblia diz que são os falsos profetas. E em 2 Coríntios 11:4, é Bíblia, querido. Bíblia, Escritura. Aqui, ó. 2 Coríntios 11:4, porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso do que haveis abraçado, igualmente aceitai. Certo? Por inspiração de quem? Da serpente. A 2 Coríntios 11:3. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento. Se aparta da cidade para com Cristo. Olha só que interessante. Olha só. 2 Coríntios 11:12 até o 15. Agora você imagina o pastor Genoduque, imagina Valdemir Santiago, imagina Edir Macedo, imagina esses pastores tudo aí dessas igrejas filhas de homens. Reflete as passagens bíblicas que eu te falei. Isaías 14:14, Jeremias 56:11, em 2 Pedro 1:20 e 22, e 2 Pedro 3, do 1 ao 3, e 2 Coríntios 11:4, 2 Coríntios 11:3 e 2 Coríntios 12 ao 15. Aqui, ó. Mas
E Apocalipse, né? 2:2. Mas o que faço? Continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo o pretexto, aquele que proclamam Jesus. Não proclamam algum pretexto. Não procura algum pretexto para envaidecer e se afirmar igual a nós. Olha só que interessante. Cortar pela raiz, o apóstolo Paulo fala que virou apóstolo, que é o menor apóstolo, o último dos apóstolos, que teve a elevação em Atos Apóstolos 9 ali. Só que interessante. Está falando, cortar pela raiz esses falsos profetas mentirosos que se transfigura em anjos de luz, meninos de luz. Esses tais não servem. Esses tais são falsos apóstolos, operário desonesto, que se disfarça em apóstolo de Cristo. Porque né, não é de espanto, pois seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seu ministro se disfarce em ministro de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo a sua obra. Ó, Satanás transfigurando ministro de justiça, transfigurando em pregador, em anunciador da palavra ali, anunciando para Jesus Cristo, pregando para Jesus Cristo lá no deserto. O diabo, ele prega, ele anuncia, ele faz milagre, prodígio, enganador, para tirar você do foco do caminho da verdade, segundo Pedro 3:2. Mateus. Segundo Coríntios 4, irão pegar vários Jesus diferente, que é outro espírito. Já falei um vídeo aí no canal, quem é esse espírito, né? Por detrás dessas igrejas. O Espírito Santo não, o Espírito Santo é a unidade, que é a igreja. Já falei um vídeo sobre isso também, Atos Apóstolos 2 ali, em diante. Aqui, ó. Mateus, ou Lucas 4. Mateus 4, aqui, ó. 5. O demônio transportou a cidade santa. Ó o poder que Satanás tem para transportar. Transportou o Senhor na cidade santa. Colocou no ponto mais alto do templo. E disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Ele te protegerão com uma mão. Com cuidado, para não machucar teus pés em alguma pedra. Ó. Olha o diabo se transfigurando aqui em pregador, em ministro de justiça. Já vi muitos crentes aí, se diz que é pregador, que se diz é evangélico, e por detrás atrasa o pai de família. Interessante. É usado pelo demônio. Se disfarça em ministro de luz, em ministro de justiça, se disfarça em pregador, se disfarça em homem de Deus. Se você for meditar lá em João 10, Satanás, ele transfigura o quê? Em ovelha. Mas por detrás são lobos, são mercenários. Olha a resposta do Senhor. Como vamos combater esses falsos apóstolos, esses falsos profetas? Com a palavra. Com o magistério e a tradição. Dá para refutar. Aqui, ó. Jesus usou a apologética também. Disse Jesus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Usou a tradição. Que interessante. Porque em 2 Tessalonicenses 2, não, 2 Tessalonicenses não. Colossenses, né? Não, 2 Tessalonicenses. Aqui, ó. 2:9, ó. A manifestação do ímpio será comparada à graça e poder de Satanás, de toda sorte, de protesto, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor, a verdade, que os teria podido salvar. Olha só. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirão a acreditar no erro. Olha só. Desse modo serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consiste no mal. Então, o diabo ele vai fazer o que para enganar o povo?
pregar a palavra, anunciar o evangelho, fundar igrejas, porque para perder o foco do caminho da igreja que Cristo fundou. Para as pessoas saírem da igreja de Cristo e acreditar nesses profetas que se auto-ungem, bispo, que se auto-unge apóstolo, vai fundar a igreja. E tá tudo certo, as pessoas vão dar crédito e aceitar. 2 Coríntios 4. Enquanto o caminho da verdade, o caminho da salvação, será caluniado. 2 Pedro 2, 2. Olha que interessante. É só refletir, cara. Como Cristo andou, como Cristo morreu, como Cristo nasceu, e os seus discípulos, como viveram também. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, não, 2 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, que eu sou imitador de Cristo. E ele, em Gálatas, 1 Coríntios 11, 2, imitava a fé do apóstolo Paulo. E ele fala o quê? Dá uma advertência ainda. 1 Coríntios 11, 1. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vós lembrais de mim, e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Só pode ser imitador de Cristo quem está na igreja. Quem está sob esse fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2:20. E Deus constituiu primeiramente na sua igreja, Mateus 16, 18, sobre o tipo Pedro de firme igreja, e em João 21, do 15, 17, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e deu o pastoreio a Pedro, e a verdade está nessa igreja, Atos dos Apóstolos 2:47, dá outro para o caminho da salvação, que é a igreja, precisava ir nas doutrinas dos apóstolos, Atos dos Apóstolos 2:42, a igreja, onde tem apóstolo, e sucessores dos apóstolos. Os falsos profetas vão querer ser apóstolo, mas se apartou do magistério, se apartou do envio. Quem enviou Edir Macedo? Quem enviou Agenor Duque? Quem enviou Cira Malafaia? Quem enviou o Ellen White? Quem se apartaram do fundamento da palavra, da tradição, do magistério? Olha só, ainda tem mais. O evangelista São Lucas, o discípulo amado, já dá um alerta. É muito versículo. Se eu ficar fazendo vídeo aqui, vai mais de 2 horas. Aqui, ó, João. É um resumo. João, para encerrar o vídeo, ó. João 2:1. Aqui, ó. 7. João 2:7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus. Quem prega outro Jesus diferente não está proclamando um Jesus só, uma só esposa, uma só igreja, um só pastoreio, um só Espírito Santo. Estão pregando. Não prega Jesus, Cristo, que encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Cautelai-vos, para que não pecais o fruto de nosso trabalho, mas antes que possais receber pela plena recompensa. Fruto do nosso trabalho, da pregação oral, dos martírios dos santos ali. Santo Estevão martirizado, Pedro pregado de ponta cabeça, Paulo decapitado, João transpassado uma espada de Herodes, Tiago, né? Apocalipse 12. E por aí vai. Olha só. Todos aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, está aí no canal. Né? Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebeis em vossa casa, nem os saudais. Ó. Eu vejo aqueles pastores gritando ali, fica o dia todo ali na praça de Itaquá, gritando. Uma hora está pregando em João 11, outra hora está pregando em Ezequiel, outra hora está pregando em Gênesis. Eles não têm uma doutrina base para pregar. Um tema base, não. Estão proclamando outro Jesus diferente. Outra doutrina distinta que não é a doutrina dos apóstolos.
Quem dá crédito a essa pregação, quem dá crédito a essa doutrina, estão tomando parte com a mentira desses pastores, desses reformadores. Que não é o do fruto do trabalho dos apóstolos. Não é a integridade, 1 Coríntios 1 e 2. Não, 15, 1 e 2. A integridade do evangelho. Porque quem o saúda toma parte em sua obra. Os adventistas, os testemunhos de Jeová, de manhã lá na porta da sua casa, trazendo outra doutrina distinta. A Bíblia. Magistério. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem passar pelo Pai se não passar por mim. João 14, 6. Cristo sobe na nuvem. Fica quem? A igreja, sua esposa, a igreja mística dos apóstolos, essa igreja se torna pública. Fica quem? Os apóstolos. Para você. E como você vai conhecer a verdade? João 8,32, conhecer a verdade vos libertará. Caminho, pregação dos apóstolos, para você chegar até a verdadeira igreja, que é a esposa do Senhor Jesus Cristo, para você chegar até Cristo, para você chegar até Deus. Aquele que me envia. Aquele que me ouve, em Lucas 10, 16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Mateus 10, 1 e 4, Marcos 3, Lucas 6. Em Atos Apóstolos 2, Cristo enviou quem? Cristo escolheu quem? Foi Rodrigo Silva? Foi o Ellen White? Foi a Igreja dos Mormons? Foi a Triangular? Foi a Universal? Quem? Os apóstolos. Por mais que você veja esses pastores pregando, anunciando com a Bíblia, está na Bíblia, está escrito na Bíblia, você é descendente, ou você é do fundamento dos apóstolos? Olha só. É isso que os católicos não têm na igreja, esse estudo. Se você começar a fazer esse estudo, passar esse estudo, ensinar esse estudo, os católicos vão começar a pensar. Vão começar a ser mais inteligentes, vão começar a ter mais amor pela igreja. Quando vir um pastorzinho, esse pastorzinho meia boca, fundo de quintal, que diz que conhece Bíblia, calar a boca dele com a própria Bíblia, porque você apóstolo aonde? Quem te ungiu apóstolo? A Bíblia fala que os falsos profetas vão se disfarçar em apóstolos e ministros de justiça. Apocalipse 2:2. Em 2 Coríntios 11, 13, 15. 2 Tessalonicenses 2:9 em diante. Interessante. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, os profetas verdadeiros têm a revelação, envio de Deus, e os falsos profetas não têm envio. Fala que tem envio, mas não tem, não prova, não tem como provar. O envio, o foco dos falsos profetas é lucro, é sua própria ambição. Que interessante. Essa é a nossa missão. Título 9, nós temos que combater aquele contradiz essa doutrina que persegue a igreja, que denigra a igreja e prega essas pregações totalmente distorcidas. Tanto os profetas do Velho Testamento, ou pastores, sacerdotes, pastores, eles pregam desunião. Por mais pastor que seja sério, ele não quer reconhecer a igreja. Como disse aquele pastor do Fala Sério Pastor, nós, adventistas, não obedecemos à igreja. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Já está amplo o vídeo. Glória a Deus, aleluia.